Fala aí, minha rapaziada, o Botafogo não foi o único clube que irritou o seu torcedor no final de semana. É bem verdade que a gente conseguiu essa façanha mesmo sem jogar, mas vários times entraram em campo pelos campeonatos estaduais e a gente viu muitas zebras. Zebra em São Paulo, em Minas Gerais, no Ceará, até mesmo aqui no Rio de Janeiro. E o que a galera reclamou nas redes sociais não foi brincadeira, tem até time que tá com a vaga para a Copa do Brasil de 2024 super em risco. Esse normalmente é o início de ano do futebol brasileiro, um início de ano muito traiçoeiro em que os grandes têm a obrigação de vencer os pequenos, mas isso nem sempre acontece. Vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje e também sobre a escalação do Brasiliense. Vocês viram o time que entrou em campo pelo Candangão no último final de semana? Eles venceram o Santa Maria por 2-1 e o Tobinha marcou um gol. Antes o problema fosse só o Tobinha, porque do 1 ao 11 é um mais folclórico do que o outro. Eu tô tentando esconder essa escalação do Gabiru, porque se ele tiver acesso aos relacionados para esse jogo de quarta-feira, eu acho que o maior narrador alvinegro vivo não irá conseguir sobreviver. Mas a gente vai falar sobre isso tudo depois da vinheta. Galera, antes de começar a abordar os principais assuntos desse vídeo, vou pedir para vocês deixarem um like, é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo maneiro e propagar cada vez para mais botafoguenses. O canal tem crescido muito nesses últimos dias, vocês podem perceber que eu estou muito mais assíduo, vídeos até no final de semana quando não tem jogo, as lives acontecendo normalmente, segunda, quinta-feira, o nosso pós-jogo também. Então, dá essa moral aqui pro pai, porra. Deixa o like, se inscreve, já passamos dos 40 mil, vamos agora rumo aos 45, aos 50 mil. E também ative as notificações para vocês saberem quando que a gente vai entrar aqui ou ao vivo ou de maneira gravada. Tá tudo certo? Muito obrigado, hein? Deixa o like. Bom, vamos lá. Antes de eu começar a falar aqui sobre o que aconteceu nesse final de semana no futebol brasileiro, eu quero deixar bem claro que o Botafogo tem vários problemas, que o time não está jogando bem e que a gente precisa urgentemente de reforços. Mas não é também terra arrasada. O Botafogo construiu uma boa base que precisa de alguns ajustes para a gente fazer um campeonato bom, até para brigar lá em cima. Hoje não brigaria, mas a gente tem essa possibilidade caso o John Textor realmente traga os reforços que o Castro pediu no final da temporada passada. Mas vamos lá. Vamos começar fazendo um giro pelos estaduais. O primeiro, em São Paulo, o Corinthians jogou contra o Ituano e foi eliminado em pleno estádio de Itaquera, nos pênaltis. Foi uma decisão bem bacana aí para quem acompanhou e quem não torcia para nenhum dos dois times. E o Vessone, que é um jornalista que faz a cobertura do Corinthians, ano passado até teve uma treta aí com os botafoguenses por conta da contratação do Luiz Castro. Olha só o que ele escreveu aqui. Deixando a Neoquímica Arena, parece que a ficha não cai. É inacreditável que o Corinthians caiu para um time que lutou para não cair diante de sua torcida. Que vexame histórico. Bem parecido com o que a gente viveu nos últimos dias. Quando o Botafogo perde para o Sub-20 do Flamengo, com mais 3 ou 4 jogadores do profissional, eu também falei em vergonha, em vexame. Quando o Botafogo joga muito mal contra o Sergipe e ainda assim consegue passar, a gente falou em vergonha, não dá para jogar daquele jeito contra uma equipe de Série D. Para vocês verem que o Corinthians, apesar de já ter uma base há mais tempo do que a nossa, ter mais estrutura que a gente, tem um início de ano muito conturbado. Agora vamos passar para Minas Gerais. Essa daí me surpreendeu, hein? Ronaldo foi xingado pelos torcedores e foi reclamar no Twitter. Olha a postagem do nosso grande Ronaldo Nazário. Hoje foi um dia muito triste para mim, não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida e imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital. O Valdir Cruzeiro, que é um dos principais influenciadores do Cruzeiro, ele falou aqui, ó, as reações da torcida e a imprensa ocorrem sempre pelo resultado e desempenho em campo. Qual é a estratégia para reverter isso? Como reencontrar a boa fase? A situação mudou com sua chegada assim, mas do jeito que tá, pode voltar para a UTI.
Esse é o medo do torcedor. Como ter confiança? Rapaz, o negócio não tá muito fácil pro lado do Cruzeiro, não. Teve uma entrevista, um desabafo, na verdade, muito, né, impactante do técnico do Cruzeiro pós-jogo, falando que a situação esse ano vai ser muito complicada. O Cruzeiro eu acho até que vem se comunicando bem com a torcida, só que a realidade ela dói, a realidade machuca mesmo. E ele falou, o Cruzeiro tá sem grana para ter grandes craques, né, que esse é o time, que o investimento é esse, que não vai poder fazer loucura e que a torcida vai ter que entender que esse é um ano para eles se manterem na Série A do Campeonato Brasileiro. E o torcedor não está assimilando ainda muito bem essa ideia. O Cruzeiro que venceu vários campeonatos recentemente, campeonatos importantes, né, e agora, com um choque de realidade, podem até cair para a Série B depois de ficaram 3 anos, subiram com folga, e esse ano aí, segundo a própria administração do Cruzeiro, são candidatos, né, não ao rebaixamento, mas assim, são times que é um time que vai lutar pela permanência, o que é muito complicado. E aí você já vê o Ronaldo sendo xingado, cobrado, né, tanto nas redes sociais quanto no estádio. Eu acho que isso faz parte, né? Acho que em time grande sempre tem que ter cobrança. Obviamente a gente sabe que algumas pessoas passam do ponto, mas eu acho que dentro do estádio o torcedor é livre, né, para manifestar a sua opinião da maneira como ele achar melhor, né? E aconteceu isso nesse jogo contra o Cruzeiro e o Ronaldo não gostou muito, né? E o torcedor do Cruzeiro está muito preocupado. Mais um time que começa aí esse ano, essa temporada, em crise. Mas o rival do Cruzeiro também tropeçou nesse final de semana. O Atlético Mineiro não apenas foi derrotado pelo Atlético de Sassá, lembram dele, né? Sassá é reserva do Atlético, como o Hulk ainda perdeu um pênalti e discutiu com o ex-camisa 9 do Botafogo. Olha só que final de semana que o torcedor atleticano teve. Um Atlético Mineiro que se reforçou bastante, gastou muita grana na construção desse time, empatou fora de casa pela Libertadores da América, obviamente dando atenção à competição internacional, mas não teve vida fácil jogando estadual, né? E para completar ainda esse bate-boca do Hulk com o Sassá. Pelo amor de Deus, o Hulk falou, vê meus vídeos. Não dá nem para comparar, né? Mas é até um pouco engraçado essa situação que o Atlético Mineiro acabou se colocando no final de semana. O nosso rival daqui do Rio de Janeiro, vizinho de bairro, também foi derrotado na semifinal do Campeonato Carioca. Deu voltaço 2-1. E olha que, na minha opinião, o voltaço foi garfado, porque teve um pênalti não marcado. E aquele lance do Nino é esquisito. Eu até entendo não dar falta, mas eu acho que se fosse ao contrário, o juizão teria marcado a falta e o Nino, né, obviamente, né, não teria feito aquele gol, se fosse um jogador do Volta Redonda. Mas olha só a reação da torcida. Peguei aqui o tweet do Fluminense, né, fim de jogo, Volta Redonda 2-1, Fluminense, sábado tem jogo de volta. E o torcedor inclusive verificado aqui no Twitter, ele falou aqui, ó, saiu no lucro. A realidade é que o único jogo bom no ano foi contra o Bangu. Cadê o substituto do Manuel? Braz não dá para ser titular, Martinelli é um bom reserva. Ganso abaixo da crítica. Cadê o reserva da posição? E o Keno? Até quando, Diniz? 3 atacantes não está funcionando. Parece até que esse tweet saiu de um botafoguense depois de uma partida nossa aí pelo Campeonato Carioca, né? É basicamente as mesmas reclamações. E a gente fica com essa sensação que o Fluminense está numa fase muito melhor do que a nossa e tem tudo para fazer um ano muito melhor do que o nosso. E aí, meus amigos, para a gente fechar esse giro pelos estaduais, falando um pouco da crise, né, dos times grandes nesse início de temporada, né, deixa eu pegar aqui para vocês um tweet do Henrique Fernandes, né, jornalista do Sport TV, que ele falou o seguinte: é assim que é, o Atlético bate o Atlético, o Volta Redonda bate o Fluminense, o Ituano tira o Corinthians, o Ferroviário empata com o Fortaleza, o Botafogo passa empatando sofrido com o Sergipe e o São Bernardo aperta o Palmeiras. A verdade é que ninguém está pronto. E eu acho que ele foi muito certeiro nessa publicação. Não tem nenhum time pronto. Você vê inclusive o Flamengo numa baita crise, né? A torcida querendo a demissão do Vitor Pereira, perderam 3 finais. Esse início de ano, mais uma vez, sendo muito traiçoeiro e gerando algumas crises, né? Mas quando na verdade são apenas os campeonatos estaduais. Se fosse na Europa, né, se fossem os principais campeonatos do mundo, seriam torneios de pré-temporada que teriam pouca influência
no decorrer do ano. Mas aqui no Brasil a proporção é completamente diferente, né? A gente acaba tropeçando contra esses times pequenos, esses times de menor orçamento. E a crise, meu irmão, vira uma crise absurda, como se tivesse acabado o mundo. É óbvio que, falando pelo Botafogo, as coisas não estão indo bem, né, dentro e fora de campo, mas também não é nada absurdo e o Botafogo tem margem para se recuperar e fazer um bom ano em 2023. Hoje, do jeito que tá, não faria, mas não é terra arrasada, como eu falei já nesse vídeo. Eu tenho fé que o John Textor vai realmente trazer esses reforços que o Castro pediu e o time vai melhorar muito de rendimento. Né? Não estou falando que a gente vai ser campeão brasileiro de 2023, não estou falando que a gente vai ganhar a Copa do Brasil 2023, mas eu acho que a gente tem totais condições de fazer um ano melhor do que o ano passado, que foi um ano digno para essa primeira temporada de SAF. Agora, para a gente fazer um ano digno, eu acho que depende muito desse jogo de quarta-feira lá em Cariacica, né, contra o Brasiliense. Um jogo que com certeza vai definir o futuro do Botafogo, por uma eliminação precoce nesse momento, né, arrastaria o Botafogo por uma crise profunda. E vocês sabem, o Botafogo tem uma facilidade muito grande para entrar numa crise e tem uma dificuldade tremenda para conseguir sair. Eu acho que seria, né, muito trágico para a gente se o Botafogo não vence essa partida. E essa escalação folclórica do Brasiliense vem tirando o meu sono e de muitos botafoguenses. Eu fui no jogo do Brasiliense contra o Real Brasília pelo Candangão. O Botafogo jogou contra o Flamengo no sábado, no domingo jogou o Real Brasília contra o Brasiliense. Foi 1-1 a partida. O Real Brasília jogou muito melhor do que o Brasiliense, mas o Brasiliense acabou empatando no final quando teve um jogador expulso. Acho que foi ali com 39 do segundo tempo um jogador do Brasiliense foi expulso e aí o time melhorou e acabou conseguindo o empate. Mas olha só essa escalação: Sucuri, Caetano, Railon, Gabriel, Goducho, Gabriel, Tartá, Zotti, Alvinho, Tobinha e Yuri Mamute. Tobinha, que é um dos melhores jogadores do Brasiliense, e o Yuri Mamute, que é esse centroavante que vocês conhecem, que jogou no Botafogo em 2014, no ano que não deixa muita saudade. Além desses, no banco ainda tem o Hernani Brocador, no jogo que eu fui ele nem entrou. Tem o Chiesa entrou no segundo tempo na partida que eu fui e até melhorou um pouco o time. Tem o Radamés, aquele mesmo, ex da Viviane Araújo. Então, assim, é um time que, se fosse 5 anos, 10 anos atrás, com certeza teria potencial para fazer um estrago e humilhar o Botafogo. Eu nunca vou esquecer, não me lembro agora qual foi o ano, mas eu lembro do Globo Esporte, que o Botafogo no final de semana tomou um gol do Nevada, num jogo contra o Friburguense, perdeu 1-0, e na quarta-feira perdeu para o Criciúma com gol de Gelásio. E aí o Globo Esporte abriu a reportagem do Botafogo simulando uma neve. Então o Botafogo sempre foi acostumado a tomar gol desses jogadores folclóricos. Mas com um elenco melhor, com um time mais experiente, eu acho muito difícil que a gente não consiga essa vitória. Espero que o torcedor, na medida do possível, compareça. Eu sei que o Botafogo não foi correto com os sócios para essa partida contra o Brasiliense, os ingressos muito caros, os sócios praticamente sem desconto nenhum. Então eu acredito que o público não vai estar tão bom, principalmente por conta dos últimos resultados, mas quem for tem que apoiar esse time e vamos, enxotar esse mal olhado para lá, esquecer desses caras. O Sucuri vai tomar 3 frangos, o Tobinha vai ser anulado pelo Marçal, o Goducho não vai se criar pelo lado do Rafael, ou do Daniel Borges, ou do JP Galvão. Não sei o que o Castro vai aprontar nessa escalação, mas eu, por enquanto, ainda estou tranquilo. Eu não sei como é que tá o Gabiru. O Gabiru, provavelmente, se ele assistir esse vídeo, é bem capaz que ele não consiga sobreviver até o jogo de quarta-feira. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo. A gente vai voltar aqui nessa segunda-feira para fazer uma live mais tarde. Vou pedir mais uma vez para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e ativar as notificações para vocês saberem quando a gente vai entrar ao vivo ou vai publicar um vídeo. Beleza? Grande abraço. Nos vemos no Espírito Santo, galera. Tô chegando aí quarta-feira de manhã.